E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre o ChatGPT. Pois é, se fala de ChatGPT para lá, ChatGPT para cá, hoje eu quero ver se esse trem é bom mesmo, e a minha ideia aqui é reagir às respostas que ele vai gerar, dado algumas perguntas que eu quero fazer para ele. Em especial, perguntas relacionadas às equações de Maxwell. De forma que a minha ideia aqui nesse vídeo não é entrar em detalhes do funcionamento do ChatGPT e explorar ali todas as suas potencialidades. É apenas mostrar um caso de uso ali e ver se ele produz respostas satisfatórias ou não. Então, bom, sem mais delongas, bora lá para a tela do ChatGPT, né? Tá aqui, vamos lá. Pronto. Bom, algumas coisas a gente já pode notar de cara, né? Ele mesmo fala as limitações, capacidades e os exemplos dele, do que você pode perguntar para ele, né? E aqui nas limitações ele fala, pode ocasionalmente gerar informações incorretas, pode ocasionalmente produzir instruções perigosas ou conteúdo enviesado e possui conhecimento limitado do mundo e de eventos depois de 2021. Mas isso aqui, com novas versões e até mesmo com algumas outras extensões, dá para contornar pelo que eu vi, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Dito isso, o que acontece, né? Como tem muito mais conteúdo, em especial de física, em inglês do que em português, eu acredito que se eu perguntar para ele em inglês, ele vai responder de uma forma melhor, porque vai ter mais conteúdos nos quais ele pode se embasar para poder formular uma boa resposta. E uma outra coisa que eu quero dizer, aqui ó, é o que a gente chama de prompt de comando, né? Ou seja, são as instruções e o que você vai perguntar para ele. De forma que é muito importante a forma como você coloca para poder obter uma boa resposta. Então, a forma como você descreve o que você quer vai dizer muito sobre o resultado que você vai obter. Sendo assim, né, eu testei alguns prompts de comando para ver qual deles atendia melhor ao que eu estava querendo fazer. Então, eu vou usar um prompt aqui que eu já preparei. Mas antes de mais nada, né, deixa eu dar um oi aqui para o ChatGPT. Beleza, tudo certo. Então, é esse o prompt que eu vou usar. Eu vou pedir para ele explicar a primeira equação de Maxwell de forma detalhada, como se fosse para um estudante de ensino médio, e para ele não usar conceitos de cálculo. Então, vamos lá. Bom, ele terminou aqui de responder, e agora, para aqueles que não entendem inglês, a gente pode pedir para ele traduzir a resposta para o português, né? Então, aqui, ó, traduza para o português. Ele terminou de traduzir, e uma coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte, assim como você pediu para ele traduzir o texto aqui, e ele traduziu, acredito que a tradução aqui não deva ter muitos problemas, você poderia ter pedido para ele traduzir o pedido que você fosse fazer, né? Então, bom, dito isso, vamos lá analisar a resposta dele. Tá aqui, né? A primeira equação de Maxwell, também conhecida como Lei de Gauss para campos elétricos, nos diz como cargas elétricas criam campos elétricos. Ok, aqui ele está entendendo a ordenação usual que a gente apresenta às equações de Maxwell, que é como sendo a Lei de Gauss para campos elétricos a primeira equação. Então, ponto para ele aqui. Tudo certo, vamos seguir. Ela afirma que o fluxo elétrico total que passa por uma superfície fechada é proporcional à carga total contida dentro dessa superfície. Ok, aqui tudo certo. O fluxo elétrico é uma medida de quanto campo elétrico passa por uma superfície e depende tanto da intensidade do campo elétrico quanto da área da superfície. Bom, aqui novamente, né, ele está correto. O fluxo, ele deu uma boa definição para fluxo elétrico e, de forma geral, acertou na relação entre a quantidade de carga dentro de uma superfície fechada e o fluxo elétrico através dessa superfície. Então, tudo certo aqui, ponto para o ChatGPT. Então tá, seguindo aqui na resposta dele, né, aqui ó. Portanto, a equação diz que se tivermos uma superfície fechada e calcularmos o fluxo elétrico que passa por ela, a resposta que obteremos será proporcional à carga total dentro dessa superfície. Corretíssimo. Ponto para ele de novo. Quanto mais carga tivermos, mais fluxo elétrico passará pela superfície. Exatamente. Então, até aqui, tudo bem. Vamos prosseguir. De forma mais simples, podemos pensar assim. Imagine que temos uma bola com alguns ímãs dentro. Se desenharmos uma esfera ao redor da bola, quanto mais ímãs colocarmos dentro da bola, mais linhas de campo magnético
passarão pela superfície da esfera. Aqui, repara só, tem um problema. Por quê? Porque ele já mistura as coisas. Porque a gente está falando de campo elétrico e aqui ele coloca campo magnético e fala de ímãs. Então, assim, a primeira lei de Maxwell, no caso, ela não diz nada sobre isso daqui. De forma que, então, ele erra aqui ao colocar essa definição. E, bom, ele coloca assim, ó, da mesma forma, quanto mais cargas elétricas tivermos dentro de uma superfície fechada, mais linhas de campo passarão por ela. Tá, beleza. Aqui ele dá uma afirmação correta e relaciona com isso daqui. Mas, de forma geral, eu não responderia assim, eu não classificaria isso aqui como correto. Até porque, como a gente vai ver mais para frente, a lei de Gauss para os campos magnéticos diz que o fluxo magnético em uma superfície fechada, ele é sempre nulo. Então, assim, ele tenta relacionar aqui as coisas e pode induzir ao erro, né? Porque, repara, aqui ele não fala que o fluxo magnético, no caso, através de uma superfície fechada, ele é zero. Sendo assim, né, a gente poderia considerar que essa expressão aqui está incorreta no contexto, né, que ele está colocando aqui, e de forma que aqui, novamente, ele fala, quanto mais cargas elétricas tivermos dentro de uma superfície fechada, mais linhas de campo elétrico passarão por ela. Isso aqui está correto, mas ele, ao fazer essa construção aqui, ele se equivocou e, para mim, isso aqui não está legal. Mas então, bom, o último parágrafo, essa equação é importante porque nos ajuda a entender como as cargas elétricas interagem entre si e com o ambiente. Podemos usá-la para calcular a intensidade dos campos elétricos e entender como as cargas elétricas se movem e se comportam em diferentes situações. E, novamente, né, ele acaba sendo muito generalista, de forma que eu não acho esse parágrafo construtivo na resposta da pergunta. Eu acho que a resposta poderia ter muito bem parado aqui. Ó. Essa aqui poderia ter sido a resposta e daqui para baixo, ó, então, de forma mais simples, eu acho que poderia ter sido descartado esses dois parágrafos aqui. Mas, bom, vamos seguir então, né, e pedir para ele responder sobre a segunda equação, né? Então, vamos lá. Ele terminou de responder, agora novamente vou pedir para ele traduzir para o português. Vamos lá. Usa para o português. Pronto, ele terminou aqui. E uma coisa que eu esqueci de falar e vale destacar também é que eu não estou verificando se ele está traduzindo isso aqui de maneira correta. Eu estou pedindo para ele traduzir e estou tomando como base essa tradução aqui, mas também a princípio seria bom verificar se ele está fazendo essa tradução de maneira correta, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou me ater a essa parte. Então tá, seguindo aqui para a resposta dele, vamos lá. A segunda equação de Maxwell é conhecida como lei de Gauss para campos magnéticos, verdade. É também nessa ordenação normalmente que a gente costuma ver a lei de Gauss para campos magnéticos. Ela nos diz que não existem monopolos magnéticos, o que significa que as linhas de campo magnético sempre formam circuitos fechados. Ok, ele dá uma consequência da lei de Gauss para campos magnéticos, exatamente. A gente nunca observou monopolos magnéticos na natureza, então eles não existem a princípio. E outra coisa que ele coloca aqui o que significa que as linhas de campo sempre formam circuitos fechados. Verdade. Por quê? Porque a lei de Gauss para campos magnéticos fala que o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada ele é sempre zero. E isso daí implica nas linhas de campo magnético formarem circuitos fechados. Então, por exemplo, se eu tenho um ímã com um polo norte e um polo sul, eu sempre vou ter linhas de campo saindo do polo norte e entrando no polo sul. E lembrando, saindo do polo norte porque a gente convencionou também a identificar dessa maneira. Mas, bom, seguindo na resposta dele, essa equação afirma que o fluxo magnético que passa por uma superfície fechada é sempre igual a zero. Ok, aqui ele falou que eu tinha acabado de escrever. Beleza, me adiantei. Mas enfim, em outras palavras, se desenharmos uma superfície fechada e calcularmos o fluxo magnético que passa por ela, sempre obteremos um valor de zero. Perfeito, aqui está correto. Assim, se tivermos um ímã e desenharmos uma superfície fechada ao redor dele, podemos calcular o fluxo magnético que passa por essa superfície. Beleza. De acordo com essa equação, a resposta que obteremos sempre será zero. Beleza, correto também.
Isso significa que as linhas de campo magnético devem formar circuitos fechados, porque se não o fizessem, parte do fluxo escaparia da superfície e a resposta não seria zero. Excelente resposta aqui, tá corretíssima. E vamos prosseguir então. De forma mais simples, podemos pensar assim. Imagine que temos uma tigela de água e colocamos uma colher no meio. Se mexermos a água com a colher, criamos um padrão de ondas circulares, que formam circuitos fechados ao redor da colher. Tá, ok. Da mesma forma, as linhas de campo magnético formam circuitos fechados ao redor do campo magnético. Exatamente. Por exemplo, se a gente tem uma corrente circulando ao longo de um fio, suponha retilíneo, a gente vai ter que o campo magnético vai circundar esse fio. Em qual sentido? No sentido dado pela regra da mão direita. Por exemplo, se a corrente está subindo no fio, vai ter um campo magnético que aparece, circundando o fio no sentido anti-horário. Ou seja, imagina, por exemplo, se eu tenho um campo magnético aqui subindo, a gente vai ter a corrente circundando no sentido aqui anti-horário. Então, é basicamente isso. Então, aqui também está correto esse parágrafo. Vamos analisar o último parágrafo. Essa equação é importante porque nos diz que campos magnéticos são sempre produzidos por dipolos, que são pares de polos magnéticos, norte e sul, correto. Ela também nos ajuda a entender como os campos magnéticos interagem entre si e com os campos elétricos e como podem ser usados em tecnologias como em motores e geradores. Tá, aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. Esse ponto é o seguinte, repara, ele fala que a segunda equação de Maxwell também nos ajuda a entender como os campos magnéticos interagem entre si e com os campos elétricos. Isso daqui está errado. Na segunda lei, ela não diz nada sobre a interação entre os campos magnéticos e os elétricos. Essa informação só vai vir para a gente nas equações 3 e 4. Na segunda lei, a gente não consegue ter essa relação direta e entender como é a interação dos campos magnéticos e elétricos. De forma que, então, aqui ele peca no finalzinho da resposta, ele dá essa bola fora. Mas, beleza, ok, ele tem esse erro aqui, mas, de forma geral, daqui para cá, a resposta está... A resposta está bem satisfatória. Então, vamos prosseguir aqui e perguntar para ele agora sobre a terceira equação. Vamos lá. Deu um erro aqui. Então, eu vou atualizar a página e voltar com a resposta. Pronto, eu atualizei a página aqui, voltei. Agora eu vou pedir para ele a terceira equação. Vamos lá. Pronto, agora tudo certo. Está explicando. Ele terminou. Vou pedir para ele traduzir novamente. Traduza para o português. Ok, ele terminou aqui de responder, então vamos lá. A terceira equação de Maxwell é conhecida como lei de Faraday da indução eletromagnética. Verdade, correto. Ela nos diz que um campo magnético em mudança cria um campo elétrico. Seria melhor colocado se ele falasse um campo magnético que varia no tempo induz um campo elétrico. Mas tudo bem também essa construção. Essa equação afirma que o campo elétrico induzido por um campo magnético em mudança é proporcional à taxa de mudança do campo magnético. Isso aqui também está correto, porém, ele esquece de comentar aqui a presença do sinal de menos. Ou seja, o campo elétrico ele é proporcional a menos a taxa de mudança do campo magnético, porque tem a presença desse sinal de menos que é muito importante. Então, ele esquece de comentar isso daqui, Mas, enfim, em outras palavras, quanto mais rápido o campo magnético mudar, mais forte será o campo elétrico induzido. Ok, ele está se referindo às intensidades dos campos e tudo bem aqui também, aqui está correto. De forma geral, essa sentença, então, está correta, tirando esse importantíssimo detalhe que ele esquece de mencionar, que é a menos a taxa de mudança, Tem a presença de um sinal de menos, no caso. Então, para concluir esse parágrafo, é o seguinte, o campo elétrico em um circuito fechado, ele é igual a menos a variação do fluxo em uma superfície qualquer. Então, assim, teria sido melhor se ele colocasse dessa forma do que desse jeito aqui que ele colocou, Mas vamos prosseguir, então. Vamos lá.
Podemos observar esse fenômeno em um experimento simples. Se movermos o ímã perto de uma bobina de fio, criamos um campo magnético em mudança que induz uma corrente elétrica no fio. Tá, aqui tem um problema, que é o seguinte: esse campo magnético que está variando, né, porque eu estou aproximando o ímã da bobina. Aí o fluxo de campo magnético, ele está, através da bobina, ele está variando. E o que acontece? Vai aparecer a força de Lorentz aqui, dada esse campo magnético, que, por sua vez, essa força de Lorentz que vai ser responsável por movimentar os elétrons no fio, ou seja, que vai ser responsável pela corrente. Então, tem esse ponto aqui que é digno de nota, né? Mas seguindo, quanto mais rápido movermos o ímã, mais forte será a corrente elétrica induzida. Correto também. Aí, prosseguindo o próximo parágrafo, de forma mais simples, podemos pensar assim: imagine que temos um loop de fio e um ímã. Se movermos o ímã em direção ao loop, criamos um campo magnético em mudança que induz uma corrente elétrica no fio. Ok, a questão aqui, de novo, que eu chamei a atenção, né? O campo magnético vai fazer com que apareça uma força de Lorentz nos elétrons do fio, e essa força, por sua vez, que vai movimentar os elétrons produzindo essa corrente elétrica, né? Então, tem esse ponto. Essa corrente pode ser usada para alimentar uma lâmpada ou outro dispositivo elétrico. Beleza, aqui ele dá uma das aplicações, né? Mas note que o seguinte, aqui ele está relacionando a corrente, ele não menciona o fator importante que ele menciona aqui, ó, no início, que é isso aqui, ó, um campo magnético induz, a mudança no campo magnético, né, induz um campo elétrico, ou seja, a variação do campo magnético induz um campo elétrico. Esse que é o ponto mais importante da lei da indução de Faraday. E ele descarta esse ponto ao longo do restante dos parágrafos, né? Por exemplo, nesse daqui e nesse daqui, ele descarta esse fato, ele não menciona novamente. Então, assim, não está errado, mas poderia estar melhor, né? Por fim, vamos analisar o último parágrafo. Essa equação é importante porque explica como geradores e outros dispositivos que usam indução eletromagnética funcionam. Sim, verdade. Ajuda a entender, sim. Tá, prosseguindo. Ela também nos ajuda a entender como campos elétricos são criados e como interagem com campos magnéticos. Aqui, ó, tem um ponto que é o seguinte: seria melhor se ele tivesse colocado como campos elétricos são criados a partir da mudança de campos magnéticos, porque a gente pode entender como campos elétricos são criados também através da simples presença de cargas elétricas. Então, tem esse ponto digno de chamar atenção aqui também. Então, bom, de maneira geral, eu não consideraria que essa resposta está totalmente correta. Tem alguns pontos que eu destaquei aqui que poderiam melhorar. E, bom, então, sobre a terceira equação é isso. Vamos para a quarta equação agora. Deixa eu digitar aqui. Beleza, esperar ele aqui agora. Terminou aqui já de responder, aí eu também já pedi para ele traduzir, ele terminou aqui. Então, aqui a resposta que ele dá é a seguinte: a quarta equação de Maxwell é conhecida como Lei de Ampère-Maxwell, verdade, correto? Ela nos diz que um campo elétrico em mudança cria um campo magnético. Ok, ela diz isso sim, só que ela diz coisa a mais, porque isso aqui que ele fala é só referente à correção de Maxwell à lei de Ampère. Então, tem esse ponto, né, que não é só isso que a lei de Ampère-Maxwell fala. Mas, bom, vamos prosseguir então. Essa equação afirma que o campo magnético induzido por um campo elétrico em mudança é proporcional à taxa de mudança do campo elétrico. De novo, ele esquece de considerar a outra parte importante da lei de Ampère-Maxwell, que é a lei de Ampère. Mas, seguindo, em outras palavras, quanto mais rápido o campo elétrico mudar, mais forte será o campo magnético induzido. Ok, isso aqui é verdade também, mas é o seguinte: ele não considera aqui, de forma que então a definição está incompleta e está, portanto, errada, ele não considera a lei de Ampère, que é a contribuição das correntes estacionárias para a geração de um campo magnético em circuitos fechados. Então, assim, ele só considera a contribuição de Maxwell, que é a segunda parte
da lei de Ampère, porque inclusive a lei de Ampère, no caso, sem a correção de Maxwell, ela diz para a gente o seguinte, que a gente está agora no regime magnetostático, a lei de Ampère diz o seguinte, que as correntes estacionárias elas produzem um campo magnético em um circuito fechado, de forma que a gente pode acrescentar a ela a correção de Maxwell e deve-se acrescentar a ela a correção de Maxwell, no caso em que a gente também vai ter a presença de um campo elétrico que varia no tempo. Então, assim, aqui ele não considera que correntes estacionárias também produzem campo magnético. Então, está incompleto, mas vamos seguir, né? Aqui, ó. Podemos observar esse fenômeno em um experimento simples. Se carregarmos um capacitor e, em seguida, o descarregarmos através de uma bobina de fio, criamos um campo elétrico em mudança que induz um campo magnético na bobina. Ok, certinho. Quanto mais rápido descarregarmos o capacitor, mais forte será o campo magnético induzido. Beleza, aqui também está correto, mas, de novo, só se refere à correção de Maxwell. Mas, enfim, de forma mais simples, podemos pensar assim. Imagine que temos um capacitor e uma bobina de fio. Aí ele vai tentar simplificar o parágrafo anterior, então, pelo visto. Se carregarmos o capacitor e, em seguida, o descarregarmos através da bobina, criamos um campo elétrico em mudança que induz um campo magnético na bobina. Bom, está correta a sentença, vamos continuar. Esse campo magnético pode ser usado para alimentar um motor ou outro dispositivo que usa um campo magnético para fazer trabalho. Não, agora aqui está totalmente errado. Campo magnético não realiza trabalho. Campo magnético não realiza trabalho. Aqui ele comete esse equívoco, então, assim, de forma geral, já dá para a gente descartar essa resposta dele aqui. Não está boa e tem erros na resposta. Ele tenta consertar aqui ao longo do caminho, só que continua errado. Mas, bom, por completeza, né, vamos seguir aqui para o último parágrafo. Essa equação é importante porque explica como campos magnéticos são criados por campos elétricos em mudança e como eles interagem com campos elétricos. Tá, ficou estranha essa construção dele aqui, mas ele está falando que, então, que campos magnéticos interagem com campos elétricos e ela está falando que essa equação é importante para explicar isso daí. Beleza, mas ficou um pouco confuso isso daqui. Ela também nos ajuda a entender como ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio e luz, são criadas e propagadas pelo espaço. Verdade. Sem essa correção de Maxwell na lei de Ampère, a gente não poderia entender a luz eletromagnética, que foi, inclusive, um dos resultados fundamentais e que apareceu justamente por conta da correção de Maxwell. E depois as ondas eletromagnéticas foram detectadas, inclusive, por Hertz. Mas, bom, de forma geral, então, essa resposta aqui não está adequada, tem vários erros e, enfim, a gente poderia descartar ela, digamos assim. Mas, bom, voltando aqui, então, agora para a tela usual. Opa, estou de volta. Então, a gente viu que o ChatGPT, ele não é uma ferramenta muito boa ainda para a gente poder fazer pesquisas nele e simplesmente confiar em tudo que ele responde ali para a gente, porque, como a gente viu, ele pode apresentar erros, ele pode induzir a gente a erros, ele pode apresentar esquemas de elaborações de frases, né, confusos. Portanto, de forma geral, fazer pesquisa puramente por ele não é uma boa ideia, pelo menos na minha visão, justamente por isso, porque se a gente não entende muito bem de um assunto e vai buscar ali no ChatGPT, pode ser que a gente acabe se informando errado e aprendendo as coisas erradas, porque a gente viu que ele produz informações erradas. Mas, com isso, né, diga-se de passagem, falando agora do lado bom, ele é uma ferramenta muito boa para a gente poder fazer outras tarefas. Por exemplo, se aqueles textos que ele gerou para a gente, se a gente pedisse ele para resumir esses textos de forma detalhada ou de uma outra forma, ele faria isso relativamente bem. Então, assim, é uma ferramenta interessantíssima, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de usar o ChatGPT. E uma última coisa que eu esqueci de falar aqui é que muitas vezes ele não dá a mesma resposta para o mesmo prompt de comando. Então, se vocês usarem esse prompt de comando que eu usei aqui, vocês podem obter respostas diferentes. Às vezes, algumas outras vão estar certas, outras vão estar erradas. Então, assim, depende muito. Então, esse também é um ponto negativo. De forma que eu testei esses prompts várias vezes justamente
para poder verificar isso e, no caso, ele realmente apresenta respostas diferentes quando a gente pergunta a mesma coisa para ele. E, bom, caso você tenha gostado do vídeo até agora, deixe seu gostei aqui, vai ajudar bastante o canal. E além disso, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal também para poder acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar. No mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.